Boa noite, estamos aqui começando mais um episódio do Podskin. Convidei hoje de novo essas dermatos maravilhosas aqui de Cascavel, a doutora Gabriela Finger, Marina Riege, a Mayara Cruz e a Suzane Pascoal, para conversar um pouquinho com a gente sobre os principais assuntos que são buscados nas redes sociais, seja TikTok, Reddit, Instagram, no Google, então sobre dúvidas dermatológicas do dia a dia. Então a gente vai conversar hoje, começar então sobre procedimentos. Então, uma pergunta muito pesquisada é: tem idade certa para começar a fazer procedimentos? O que vocês acham? Então, eu acho que idade certa não existe, né? Existe uma indicação própria de cada paciente. Acho que normalmente a indicação vem quando o paciente tem a queixa, e aí cabe a gente, na verdade, orientar esse paciente se realmente está na hora, se realmente tem necessidade ou não, mas isso normalmente tem que partir a queixa do próprio paciente para falar que tem alguma coisa que está incomodando ele. Eu concordo. Acho que vai ser uma decisão em conjunto, né? Do médico com o paciente, de ver o que está incomodando, se já seria a hora de fazer um procedimento ou não. Acho que não tem uma idade X, assim, a partir de tal idade tem que começar os procedimentos, né? Acho que vai variar muito da genética da pessoa, do estilo de vida, do que incomoda. Então, acho que é bem variável. A gente sabe que a partir dos 25, 30 anos começa a perda de colágeno. Normalmente nessa faixa etária os pacientes começam a procura do Botox, né? Mas não que exista realmente, como elas falaram, uma idade certa para iniciar. Pode ser que ele inicie depois dos 30, antes dos 25. Isso também vai depender de cada paciente, da nossa avaliação. Então, para mim, não existe idade certa para... Tem todas essas variáveis. E também tem a parte do nosso organismo. Então, eu penso quando chegamos aos 30 anos, a nossa produção de colágeno vai reduzir cada vez mais. Então, ali, eu acho uma idade que, de forma preventiva, é de grande importância se pensar nos bioestimuladores de colágeno. Sim. Até para evitar essa mudança do envelhecimento, gerenciar o envelhecimento a partir dos 30 pela parte do nosso organismo, reduzir a produção de colágeno cada vez mais a partir dali. Com certeza. E eu acho bem interessante que você falou de partir do paciente, porque às vezes também tem muitos profissionais que colocam a ideia na cabeça de uma pessoa que às vezes ela não estava com aquele problema e você cria um problema na cabeça da pessoa, o que eu acho muito problemático. Então, se realmente é uma coisa que está incomodando a pessoa, a gente orienta tudo o que pode ser feito, né? Porque daí a pessoa está ciente e a gente está tentando ajudar, né? E a gente não está querendo criar outro problema. E isso do colágeno também eu concordo muito com as meninas, porque realmente a gente tem essa perda de colágeno e se a gente começa a atuar de forma preventiva nas pessoas que têm interesse, né? A gente consegue manter por mais tempo, então, o rosto, né, no formato original, entre aspas, da pessoa, retardar esse processo de envelhecimento que eu acho muito bonito também. Então, outra pergunta, então, muito perguntada. Quem promete o efeito de Botox no creme está mentindo? O que vocês acham? O que vocês acham? Com certeza, né? Isso a gente sabe que é mentira, não existe nenhum creme que a gente vai prescrever para o paciente que vai eliminar todas as rugas. Isso seria muito bom até para a gente também, a gente ia agradecer. Mas com o passar do tempo não tem jeito, perde colágeno, o músculo fica mais fraco, perde estrutura óssea, gordura e vai precisar de algum procedimento injetável para ir colocando tudo no lugar de novo. Nada de exagero, mas com cuidado e a gente colocando um pouquinho de preenchedor, colágeno, botox vai ajudando o paciente a manter e fazer um envelhecimento bem bonito aí com o passar dos anos. Eu acho que os cremes, anti-idades, o skincare vai ajudar, vai complementar, né? As coisas se complementam. Mas o uso isolado ter o mesmo resultado de um botox, muito difícil
para não dizer impossível, né? Mas eu acho que são coisas que se complementam, que às vezes um bom creme anti-idade vai ajudar até a toxina durar mais tempo, ter uma duração melhor, né? Então, acho que são coisas que tem que vir juntas ali, né? Perfeito. Então, acho que todo mundo está de acordo nesse ponto, né? Qual o procedimento que vocês fariam em vocês mesmas hoje? Vixe, eu faço de tudo. Tudo, né? isso aí, mas é bom, a gente tem que falar, senão as pessoas pensam que Eu não faço faz de nada. tudo, primeiro porque eu gosto de testar antes de indicar pro paciente. E para manter também, né? Claro. Já passei dos 30, então. Mas eu faço a toxina regularmente, a cada 6 meses, um bioestimulador de colágeno, região da pálpebra é um lugar que eu faço bastante coisa, então eu já fiz ultraformer, laser, peeling, fios, então eu Justíssimo. faço bastante coisa. Eu também sou do time da Marina, faço um pouco de tudo. É mais fácil falar o que eu não fiz do que o que eu já fiz. Então, um pouquinho de tudo para ir mantendo, porque a idade chega para todo mundo, não tem jeito. Com certeza. Eu, regularmente, a toxina botulínica, o bioestimulador de colágeno e também a parte do ultrassom microfocado e outras tecnologias que a gente fez agora também. Então, são coisas que ajudam bastante a minha pele, no meu caso. Sim, exatamente, tem que ser avaliado de forma Sim. individual, né? Eu também, botox a cada 6 meses, um bioestimulador de colágeno, tecnologia também, o Cool Phase. Em breve eu vou fazer o CO2 também, porque eu tô precisando, mas vamos esperar passar o carnaval. E o que mais? Fios eu já fiz no abdômen, achei que foi bem interessante para dar uma colada, achei bem legal. E foi isso. E preenchimento, né? Agora já faz uns anos, mas também já fez parte da minha vida. Então a gente, é que nem a Mayara falou, a gente testa um pouquinho de tudo, até porque a gente quer ver como que é passar pelo procedimento, como que fica, o que é de mais, o que é de menos, o que dá pra fazer nos outros, né? Porque a gente só quer fazer o melhor pros nossos pacientes, né? É isso. E agora o próximo bloco sobre o melasma. Então as perguntas mais perguntadas é bom, né? Tem cura? Melasma tem cura? Não tem cura. Pronto, the end. Tá. E aí, mas tem tratamento? Aí o tratamento é de controle. Melasma é extremamente complicado. E várias aqui temos, né? Eu tenho, você tem, você tem também. É bem frequente o melasma. E tem as variáveis também, que são gatilhos de piora, o estresse, a parte do sol, calor. Então, tudo isso vai estar influenciando na intensidade do melasma. E sempre a parte da proteção solar está como uma das principais para o controle do melasma. Então, sempre vai ser o principal, a proteção solar. Sim. E aí, tecnologias, elas vieram para ajudar nesse contexto? Elas melhoram, pioram? Com certeza protetor, né, principal, mas existem tecnologias sim que ajudam bastante a melhora do melasma, além de, claro, clareador, existem lasers que ajudam também a pegar essa parte do pigmento e diminuindo, e como se fosse dispersando ele ali na pele para e dando uma clareada também, então ele acaba ajudando. Alguns pioram, por isso que tem que ter indicação certinha do dermato, qual que é o certo para você e qual que vai piorar, porque o melasma é uma pele que tem que ter muito cuidado, senão para estimular, ficar mais acastanhado, piorar o melasma é muito fácil, fonte de calor, então sempre conversar com o seu dermatologista para ver qual é a melhor tecnologia para você, no caso. Sim. E no caso do melasma, acho que é um dos principais casos em que tem que cuidar aonde você faz o procedimento, com quem você faz, porque é muito fácil você piorar o melasma, né? Então tem que ter muito cuidado de não agredir muito a pele, escolher bem o tipo de procedimento, também associar um cuidado em casa, né, para ter um resultado bom. Então tem que cuidar muito qual procedimento vai ser feito, com quem vai ser feito, né? Se é uma pessoa que
que sabe o que está fazendo, né? No caso, em todos os casos, mas no melasma eu acho que isso é mais, né? Mais prejudicial se der errado. Uma coisa que às vezes a gente vê no consultório, né, é o paciente chegar já com medo de tal tecnologia. Quando a gente está conversando sobre tratamentos e fala até sobre alguma tecnologia, aí às vezes o paciente fala, não, esse laser eu não quero fazer, porque eu já fiz e piorou. Mas é isso que você falou, né? Não é necessariamente o laser que vai piorar. A gente tem que lembrar que o laser ele é operador dependente. Então, a tecnologia está ali, mas a pessoa que está fazendo é ela que vai manejar, é ela que vai colocar o parâmetro no laser. Então, muda muito de profissional para você ter um resultado. Assim como todas as tecnologias, laser, ultrassom microfocado, todos, né? Então, assim, tem que escolher muito bem quem que vai fazer o teu procedimento, tua tecnologia, na verdade. Com toda certeza. Eu acho que a gente também tem que cuidar, as pessoas em casa também, com os produtos tópicos, porque muitas pessoas vão, ouviram ou leram em algum lugar que tem uma receita milagrosa para o melasma. Geralmente tem uma fórmula que o pessoal adora para melasma, e daí depois eu já peguei muitos quadros de manchas, né, manchas persistentes, que é porque a pessoa usou um produto, né, um produto X por muito mais tempo do que deveria, sendo que provavelmente foi avisado, ou também não foi avisado, porque às vezes pode ter sido orientado por uma amiga ou algo assim, e criou daí um problema muito maior do que o melasma. Então, assim, tem manchas que eu já tive que biopsiar para ter certeza do que tinha ocorrido e foi causado por produto que a pessoa estava usando há 2 anos, sendo que com 3 meses era para ter parado. Então, também lembrar que é muito importante não ficar usando coisas por conta ou porque a amiga indicou, porque nem tudo que é bom para uma pessoa é boa, né, para outra pessoa. E vamos lá. A gente tem que lembrar que tópico também é medicação, Sim, né? Então, com assim, certeza. não é uma pomadinha qualquer. Então, tem ativos ali, né? Não, as pessoas pensam, não, é só um ácido. Gente, é ácido. Tem ácido no nome? Tem talvez um motivo, né? Mas, enfim. E em relação ao melasma, vocês têm mais algo para contribuir? Esse ponto? Acho que vale a pena lembrar que tem que ter cuidado redobrado no melasma, porque a pele é mais sensível das pessoas que têm melasma. Então, realmente, isso que vocês falaram de aplicar alguma coisa ali, tem que ter muito cuidado, indicação e orientação. Não dá para fazer as coisas por conta própria, porque pode acabar piorando e gerando outro problema também. Sim, com certeza. Em relação agora um pouquinho, como a gente estava mencionando antes, das redes sociais, vocês acham que agora as redes sociais alteraram um pouco a forma com que as pessoas se veem, tanto por as opções de filtro, opções de edição, porque as pessoas também estão sempre maquiadas e muito bem arrumadas na internet? Vocês acham que isso tem impactado a forma com que as pessoas procuram procedimentos? Tipo, elas veem alguém na internet parecendo tal, de tal forma, por exemplo, não existe mais o bigode chinês, a pessoa não tem na foto, e daí ela quer ser assim na vida real. Vocês têm essas questões? Como que vocês lidam com isso no consultório? Eu tenho a impressão que isso era mais frequente no passado. Atualmente eu vejo pessoas indo mais para o natural. Uma tendência à mudança. Uma tendência, graças a Deus, a mudar para essa coisa de você aceitar que você tem imperfeições e que o mundo ideal ele não vai ser alcançado assim. Então, eu penso que isso foi já uma tendência no passado e que agora está mudando para melhor, para as pessoas começarem a perceber que realmente tem as imperfeições e que não é aquele mundo que vai se concretizar. E ter mais paciência com elas mesmas. Eu também percebo isso. Acho que a beleza está mudando, ela vai se alterando assim conforme vai passando os anos, né? Vai mudando e cada vez mais as pessoas vêm buscando naturalidade. Então hoje
o que é bonito é a gente ver que uma pessoa é natural, que não é aquele excesso de preenchedor, excesso de preenchimento, de procedimentos no geral, que vai deixar ela bonita. E sim adequar, arrumar aquilo que a pessoa valorizar o que ela tem de melhor, isso sim que vai fazer ela ficar mais bonita, uma beleza cada vez mais natural mesmo. Também percebo isso. Acho que o boom, né, desses procedimentos mais exagerados foi ali na pandemia, né? Que deu influência das redes sociais, tudo. E agora eu também acho que tem diminuído e mudado para algo mais natural e mais discreto, né? Então, também senti Ótimo. isso. Acho que é isso, né? Num passado nem tão distante, acho que a pandemia que foi isso que aconteceu mesmo. E acho que as pessoas perceberam que todo mundo estava buscando, na verdade, peles reais, basicamente, né? E ficou muito padronizado o que é belo, na verdade, assim, você é belo, você ter o rosto desse jeito, a boca assim, a pele assim, então as pessoas estavam buscando coisas bem reais, assim. Agora parece que está tendo esse movimento ao contrário. Parece não, né? Está tendo esse movimento ao contrário, de você valorizar de novo a sua beleza única de cada pessoa, né? E entender que às vezes você vai fazer um ou outro procedimento, mas ainda assim você vai ter imperfeições, é igual a pele de todo mundo tem. Então, assim, isso eu acho que é algo que as pessoas estão começando a se aceitar um pouco melhor mesmo. Isso é ótimo. E em relação aos... Agora, vamos mudar um pouco de tópico. De skincare está exagerado demais. Vocês acham que tem um uso agora excessivo de produtos de skincare por parte das pessoas? Isso pode estar sendo prejudicial? Às vezes elas estão acrescentando muitas etapas que não precisavam, usando assim, muitas coisas que às vezes acabam prejudicando, ácidos demais, ácidos não indicados. Vocês acham que as redes sociais às vezes estão impactando, influenciando nisso, em usar cada vez mais produtos? Como que é? Então, acho que muito, né? Acho que o que é mais difícil hoje em dia é muitos pacientes a gente nem vai fazer uma prescrição, a gente vai pegar aquele monte de produto que a pessoa está usando. Tirar, né? E você ir tirando Não aquilo precisa. das pessoas, isso. Porque assim, a gente vê pessoas de uma idade às vezes muito jovem usando ativos que não são necessários naquele momento. Às vezes as pessoas nem sabem por que está usando aquele produto, não sabe qual que é a indicação daquele produto. E assim, é o que eu falo para os pacientes. Pomada, tópico, são medicamentos. Então, tem um ácido ali, ele tem que ser prescrito por um propósito. Por que você está usando tal ácido? Não sei. Porque no TikTok falou que era bom para minha pele. Sim, mas a gente, às vezes você nem precisa daquilo, às vezes você pode usar algum outro ativo, algum outro produto que é melhor para sua pele. Então, assim, as pessoas, na verdade, é porque provavelmente você tem um alcance, né, das pessoas muito maior nas redes sociais. E aí, hoje em dia a gente tem muita gente que a rede social dá muito... Ibope. E aí as pessoas conseguem falar muita coisa, mesmo às vezes nem tendo muita titulação sobre isso, né? Então, assim, a pessoa fala o que é bom para a pele dela e aí as outras pessoas às vezes seguem aquilo porque acham que vai ser bom também. É só um PS, você deve ter amado uma blogueira que não tem nenhuma formação, mais de 500 mil seguidores, falando que o protetor solar dá câncer de pele. Então. Já vi essas, já me perguntaram, porque já foram no consultório e falaram, mas será que dá mesmo? Aí também, né? Daí é sacanagem, né? Meu Deus do céu. Mas enfim. E agora a gente está vivendo, né? Acho que a moda do momento é o skincare coreano, né? Que é aquele skincare de 10 passos. E aí sim vem um exagero, eu acho, de produtos.
que muitas vezes não são indicados para o tipo de pele que a gente tem no Brasil, né? A pele do coreano é diferente da pele aqui nossa, né? Então, às vezes, se torna algo exagerado para uma pele que é mais oleosa, num país mais quente, né? Então tem que ter bastante cuidado ali nesses 10 passos da rotina coreana, né? Eu acho ótimo, porque as pessoas já usam os produtos brasileiros sem saber para que estão usando coreano ainda, que não dá nem para ler o que está escrito. Sim. Fica melhor ainda. A gente olha, né? Não dá nem para saber que composto que tem naquilo, então tem que ter bastante cuidado ali. Eu também acho que o exagero nunca é bom, né? Então, aquela rotina básica sempre que já faz o que a gente espera, um bom sabonete, hidratante, um sérum antioxidante, anti-idade ali e, claro, protetor solar, eu acho que na maioria dos casos já é o suficiente, não precisa de nada de muito exagero. É o básico que funciona. Com certeza. Eu penso que a pessoa precisa entender a pele dela para saber o que usar. E não é vendo vídeo de outras pessoas, que são outras pessoas, que ela vai se espelhar para fazer igual. Então, por isso a importância do dermatologista. Durante a consulta, ver qual tipo de pele, que tipos de doença essa pessoa tem, se tem rosácea, a pele vai ficar muito irritada com vários ativos, então tem que evitar vários ativos. Então, isso o dermatologista tem o seu papel de orientar o que aquela pessoa pode usar na situação dela. E é bem importante falar sobre a individualidade, porque, por exemplo, você citou a rosácea, que é quem tem pele sensível. Às vezes, uma pessoa com rosácea tolera coisa que outra pessoa com rosácea também não tolera. Então, assim, cada pele é realmente uma pele completamente diferente. Então, tem que ser avaliado de forma individual. Então, e tem algumas coisas que às vezes é só também testando para aprender, mas que é um teste que deve ser orientado por uma pessoa que realmente entende de pele, né? E tem alguma coisa que vocês já viram nas redes sociais que vocês ou abominam ou não gostam, que acharam que foi prejudicial para a pele das pessoas, assim, no geral? Que eu lembro alguns alimentos, né? Que alguns blogueiros orientam os pacientes, não, os seguidores deles, assim, a passarem, que às vezes pode causar uma dermatite de contato, piorar uma dermatose que a pessoa já tem, uma rosácea, acne. Então, na internet a gente sabe que existe um pouquinho de tudo, que tem que tomar cuidado com que a maioria dos blogueiros falam, que a gente vai ver no fundo, assim, não tem muita evidência científica, não faz sentido o que eles falam. Então, essa é mais uma importância do dermatologista na vida do paciente. Às vezes também exaltam muito aqueles aparelhos, né, para passar o skincare, então, massageador, aqueles rolinhos de pedra, que isso a gente sabe que, né, a diferença que faz é muito... e outra coisa também é essa misturança de produtos, né? Hoje mesmo eu estava vendo orientando, mistura um tubo disso com um tubo daquilo, uma ampola de não sei o que lá, e guarda na geladeira e vai passando. Assim, qual que é a estabilidade desse produto, né? Que a indústria farmacêutica às vezes fica anos estudando para montar um frasco que vai... armazenar de forma correta, e você vai pegar, tirar tudo, misturar num potinho e botar na geladeira, né? Então, não sei a eficácia disso. Justíssimo. Não. Realmente, isso da estabilidade é pura verdade. Então, vamos lá. Adolescentes usando retinol. Tanto que uma das coisas que a gente até conversou antes, né, é sobre o uso do Vitacid, Vitanol, né, que tem popularizado também na internet, né, por causa de algumas blogueiras, né, por causa de algumas famosas, e daí vem que compra, vê que às vezes tem um bom custo-benefício e fala, não, mas se rejuvenesce, deve ser maravilhoso para minha pele, sendo que para uma boa parte das pessoas é extremamente irritante, né, não é todo mundo que tolera, apesar de ter benefício, é benefício para certas pessoas indicadas, né, tem outras opções para quem não tolera. Enfim, eu lembrei disso agora. Mas enfim, vocês acham que os adolescentes deveriam usar retinol? A partir de que idade? Se sim, e o que vocês pensam?
Dificilmente uma pele na adolescência vai precisar do retinol, né? A gente tem até algumas formulações do retinol para tratamento da acne, né? Tem o Vitacid Acne, por exemplo, que aí sim pode ser usado no tratamento ali da acne mesmo. Mas esse uso anti-idade já na adolescência não faz muito sentido, né? Além de causar tudo isso que você falou, irritação, dermatite, às vezes vai ficar mancha. Então, eu acho difícil uma pele de um adolescente precisar de um retinol. Pronto, acabou. Ai, mas e vocês já atenderam muito, às vezes, diagnósticos de internet, de Google, de TikTok, e que as pessoas já vieram com prescrições, eu falando sobre o nosso dia a dia, né? Que vieram já com prescrições prontas e que daí a pessoa tinha resistência de mudar o tratamento. Não, mas eu li que isso aqui é bom para isso. Vocês têm bastante, como que vocês lidam com isso? Acho que essa dá pra Não. Assim, no meu dia a dia, não é muito comum isso acontecer. Chegar com receita, pra mim, chega. Geralmente, ou eles... É que eu tenho uma relação de confiança com o paciente. Então, se ele está me procurando, é porque ele quer saber a minha opinião sobre aquilo. Então, caso ele venha usando uma coisa que não é interessante, eu vou explicar e geralmente eles entendem e mudam o que precisa mudar. Tem essa parte ali também, porque não faz sentido uma pessoa me procurar para falar que não vai me escutar nada do que eu tô falando. Sim. Aí não tem por que ela estar lá. Então, geralmente, quando acontece de ter essas alterações ali de que não é o melhor para aquela pessoa, eu vou explicar e elas geralmente entendem e mudam o tratamento para conseguir um resultado melhor. Perfeito. E agora, mais do que as redes sociais, o ChatGPT, né? Acho que deixou tudo pior ainda em relação a isso, de já vir com o diagnóstico, já vir com a receita pronta, porque você tira a foto, coloca lá no ChatGPT, ele vai te dar um diagnóstico, um tratamento, tudo. Então, tem pacientes que vêm já com aquilo. E aí é um trabalho pra gente explicar ou mudar se não tá correto, né? Ou às vezes a gente até vai concordar com o que foi dito. Sim. Mas tem muita coisa que vem divergente do que realmente é o diagnóstico e o que a inteligência artificial fala que é, né? Até porque às vezes tem coisas, na dermatologia tem mais de 3.000 doenças, né? E muitas são muito parecidas com as outras. Então, às vezes, realmente a gente precisa desse olhar próximo de examinar, de usar um dermatoscópio, né? Um aparelho específico para examinar e daí mostrar, olha. E eu acho que daí a nossa expertise como dermato faz toda a diferença. Falar, ó, porque... E a pessoa fala, não, mas eu vi que, olha, é igual. Aí você fala, olha... Mas nesse seu caso, tem isso e isso aqui, porque na sua pele tá assim, tá assim, tá assim. Então, quando você explica e você mostra o porquê, eu acho que daí isso também conforta o paciente e tem esse entendimento. Então, saber que às vezes sim, o chat, a inteligência artificial, as redes sociais são importantes, às vezes para ali um apoio, né? Principalmente se você já sabe, né? Já consultou e já sabe do que se trata, mas que é importante, não substitui também uma consulta com o dermatologista, que tudo é válido, né? Tudo tem seu espaço. E em relação à acne da mulher adulta e na fase adulta, eu recebo pelo menos vários pacientes, tipo, meu Deus, eu nunca tive na adolescência, agora que começou a aparecer. E vocês já atenderam algum limite de idade, assim, de acne? Qual que foi o máximo de idade que vocês já atenderam acne? Vocês lembram? Ixi, eu não lembro, assim, mas aparecem de todas as idades, né? E parece que cada vez mais, né? Vem aparecendo na mulher adulta. Muito vem do dia a dia, né? Corrida, estresse, insônia. Então, é algo que tem se tornado bem comum, né? No consultório. Às vezes da questão dos cuidados, né? Também não é sempre que as pessoas fazem os cuidados adequados, né? Usam bastante maquiagem, não tiram a maquiagem de forma... Não que usar maquiagem tenha problema, mas não fazer a higienização correta gera um problema, né?
como você falou, o estresse do dia a dia é super importante. E também tem a questão hormonal às vezes, de métodos contraceptivos, né? Uma das perguntas mais buscadas foi: anticoncepcional melhora ou piora? O que vocês geralmente orientam os pacientes e vocês? Então, cada paciente vai ter um tipo de acne. A acne a gente fala que é multifatorial, existem vários fatores, né, para ela. Um deles, estresse, causa hormonal. Então, realmente, o anticoncepcional está dentro de um dos tratamentos para acne, mas não todos os casos que vão responder ao anticoncepcional. A gente vai ter que fazer exames, avaliar o paciente e, a partir disso, ir para o melhor caminho, porque hoje em dia tem muitas opções também para o tratamento da acne. Então, é mais avaliação individual mesmo de cada um. Mas o anticoncepcional, se for ver, em vários casos ajuda bastante, sim. Um tópico importante também, a gente falando na questão do anticoncepcional, é assim, a escolha do método contraceptivo, sempre para a paciente, acho que é algo importante ela sempre partilhar com o ginecologista dela, né? Pelo menos é algo que eu sempre tento falar no consultório para os pacientes, que a melhor indicação do método vai ser partilhada com o ginecologista, que é o profissional que vai ser adequado para escolher o método com ela, né? Eu normalmente oriento a paciente a buscar o profissional que ela já acompanha, assim. E eu também acho que é legal falar com as pacientes, principalmente mulheres, na fase fértil, que se estiverem, né, preocupadas ou estiverem planejando uma gestação, né, que também se planejem em questão de cuidados de pele, porque na gestação não é tudo que a gente pode usar. Sim. E tem algumas pessoas que, por suspender o método contraceptivo, acaba também piorando, né, o quadro de acne. Às vezes é uma pessoa que só usou anticoncepcional a vida inteira e tinha uma acne grave na adolescência, daí de repente volta tudo. Então, assim, é um planejamento que, para quem puder fazer, né, para quem estiver ali planejando, também é interessante fazer esse acompanhamento junto com o dermato, com o ginecologista. É bem legal, né, quando a paciente já fala que vai planejar a gestação, e aí, além do ginecologista, tem todo esse cuidado. Ela engloba a gente também nesse cuidado, né? Porque daí ela vai no consultório buscar os produtos que ela pode usar, que não pode, que ácido que vai trocar e tal. Isso é bem legal, né? Sim. Entender que também faz parte, né, do cuidado do paciente, né? Legal. Esse cuidado da mulher é bonito, porque, querendo ou não, pensa na questão da gestação, a gente pensa muito na criança, mas também tem que pensar na mulher, né, na gestante. Então, que às vezes tem essa preocupação, mas ela também tá ali sofrendo, passando dores e mudanças, então é legal fazer esse planejamento. E vale a pena reforçar que muitos ativos mesmo, que de passar, não pode usar na gravidez. A gente fica bem restrito. Então, até mesmo sabonetes, hidratantes, dependendo da composição, não dá para usar, não é indicado usar. Então, precisa dessa orientação específica do que ela vai poder utilizar durante a gravidez, com segurança, que são poucas opções. Sim. Porque é complicado até fazer estudos com isso, porque quem que vai querer testar nas gestantes, né? Então, a gente tem esse problema ali e tem outros que já está definido que tem que evitar durante a gravidez. Então, por isso a importância de buscar a orientação do dermatologista para saber o que pode passar na pele e o que deve evitar durante a gravidez. Com toda certeza. Então, gostaria de agradecer muito vocês pela presença, muito obrigada. Tenho certeza que, com certeza, o pessoal conseguiu aproveitar bastante em casa. Espero que vocês venham mais vezes para falar sobre temas cada vez mais polêmicos. Então, muito obrigada e até a próxima. É isso.